E Jó não pecou. Não pecou e nunca atribuiu a Deus falta alguma. Porque às vezes, irmãos, aqui não diz que ele não falou, nem muito menos que pensou. Mas às vezes você pode, no pensar, estar cometendo uma falta grave. Você pode também abrir o capítulo seguinte, o capítulo 2, o versículo 10, e ver que: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Este é aquele episódio em que a esposa de Jó, ao ver o triste estado em que seu marido se encontrava, ela vê Jó sentado em cinza, justo naquele momento que ele toma um caco para se raspar, e a sua mulher olha para ele e diz, com a sua língua ferina, sem nenhum tipo de pudor, o seguinte: como você consegue conservar a sua integridade, Jó? Por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Ou seja, ela, sem ter noção nenhuma do que se passava, ignorando a ideia de que a permissão de Deus é soberana e que tudo que acontece na vida do ser humano há um propósito, falou: vira pro lado e morre, amaldiçoa seu Deus, Jó. Mais uma prova de exteriorização da língua ferina. Ainda, voltando ao versículo que diz que se você não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Ainda há outros registros em que o homem é contaminado e ele precisa buscar essa perfeição. Mateus 15, versículo 18 diz: mas é o que sai da boca, vem do coração, e é isso que contamina o homem. Também nesse mesmo sentido, você pode abrir a Bíblia no livro de Lucas 6 e ler o versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Novamente é a prova de quando a gente diz que o que a pessoa fala é porque o coração está cheio, é o famoso ditado de que toda verdade, toda brincadeira tem um fundo de verdade, é porque se a pessoa exteriorizou aquilo através das suas palavras, é porque talvez realmente o que ela diga seja o que ela pensa. Também ensinando sobre a boca, o rei Salomão escreveu que os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente, é uma ruína pronta a acontecer. Se você abrir também Provérbios 18, versículos 20, você pode acompanhar comigo, há o seguinte registro: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Quando ele diz ouve o conselho e recebe a instrução, instrução do hebreu no sentido de correção, e ele tem um duplo sentido também de castigo, de disciplina, ou seja, aceita a disciplina do Senhor, no sentido de ideia de instrução, de entendimento, ou seja, Deus nos aconselha. Tanto é que, antes da palavra instrução, Deus diz: ouve o conselho, para que seja sábio nos teus dias. Ora, meus queridos, maior conselho do que esses sobre o controle no falar, para que não pequemos, não sejamos destinados à morte, que é este o castigo reservado para aquele que não andar nos caminhos de Deus, nós devemos orar para pedir sabedoria a Deus. Finalizando o ensinamento do versículo, em que se nós controlarmos a língua, nós seremos perfeitos varões, sendo também capazes de controlar o corpo inteiro, vamos abrir o capítulo 1 do livro de Tiago e ler o versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Como pode ser religioso e falar mal do vizinho? Como se dizer crente e inventar coisas do seu próximo? Aumentar histórias, falar mal do chefe, que é aquele que Deus colocou na sua vida para pagar o seu salário, ainda que ele tenha práticas em que você não concorde. Ao invés de falarmos mal, nós temos que orar pela vida dessa pessoa para que Deus esteja moldando. Ainda assim, nós não temos o direito de falar mal. A Bíblia não dá essa
brecha para o cristão. Não é porque você é cristão e que a pessoa está errada na sua concepção que você possui o direito de falar mal. Vamos ler também o Salmo 34, versículo 13. Eu acho até que já foi lido. Salmo 34, 13. Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. O que é o dolo? O dolo é a intenção, é aquela pessoa que fala porque quer, fala porque tem vontade. Não há como você não falar mal de alguém e dizer para Deus que foi sem querer, querendo. E dizer para Deus que você falou porque você não tem domínio sobre a sua língua. Quando, na verdade, a Bíblia nos orienta que nós devemos buscar esse domínio, essa propriedade, esse controle sobre esse homem. Vamos ler também o Salmo 39, versículo 1 aqui do lado. O bom do livro de Salmos, que sobre a língua, ele é bem direto e Deus é muito claro sobre o controle que nós devemos ter. Basta você ler o versículo 1 do Salmo 39, perdão. Guardarei os meus caminhos para não pecar com o braço? Não. Para não pecar com a língua. Novamente, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Por que será que diz quanto estiver na minha presença o ímpio? Ora, o rei Davi, resolvendo não pecar mais, pensou numa forma possível de evitar o pecado, quando reconheceu que a melhor maneira seria ele controlar o quê? A sua conversa. Porque ele reconhece que a língua é uma das maiores fontes de pecado. Ainda que quem esteja na sua presença seja uma pessoa mundana, seja uma pessoa que não tenha o Deus Todo-Poderoso, Senhor da criação, como mestre e Senhor da sua vida, ainda que essa pessoa não tenha práticas cristãs, ela não é justamente voltando ao ponto anterior. A Bíblia não diz que nós podemos falar mal. A Bíblia diz que nós devemos nos exortar em amor. Exortar não é falar mal, meu querido. Ainda que a pessoa que esteja na sua frente seja uma pessoa de práticas errôneas perante o Senhor. No livro de Pedro, no seu primeiro livro, ele dá justamente a receita para a boa convivência. Abra comigo o primeiro livro de Pedro, capítulo 3. Vamos ler os versículos 8 ao 10. São 3 versículos. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. É justamente o que se havia dito anteriormente. Não é porque a pessoa tem práticas erradas que eu vou agir da mesma maneira. Não vou pagar o mal com o mal. Não vou pagar injúria com injúria. Não é porque a pessoa inventou algo de mim que eu tenho o mesmo direito de inventar algo dela. Pelo contrário, eu tenho que bendizê-la, eu tenho que orar pela vida dela. Porque diz o versículo, e aqui há indicação direta ao órgão que nós estudamos hoje. Versículo 10. Refreie a sua língua do mal. Evites que os seus lábios falem intencionalmente. Ou seja, nós não devemos retribuir um insulto com insulto. Por fim, vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 12, e ler os versículos 17, 18 e 19. Romanos 12, versículos 17, 18 e 19. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Ensinamento de Paulo agora. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Perante todos os cristãos? Não. Perante todos os homens. Faça o bem ao seu vizinho, ao seu chefe, ao seu colega de trabalho, ainda que ele não seja cristão, ele reconheça esse seu caráter de filho de Deus através das suas práticas. 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 19.
Não vos vinguei a vós, mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A ira não nos pertence. Se alguém inventar algo sobre você, se alguém mentir, se alguém dizer algo ruim, ainda que seja verdadeiro, o versículo diz que nós devemos colocar a nossa ira à margem. Não está dizendo que isso é fácil, mas eu creio firmemente que se você tiver fé e orar, todas essas coisas são possíveis. Se você pedir com fé, em nome de Jesus, e crer que Deus é capaz de te dar força para você controlar, exercer domínio sobre a sua língua, que talvez ela seja responsável por discórdias, por iras, por discussões, por estar sem falar, por estar brigado. Quantos irmãos estão aí anos sem se falar? Quantos pais e filhos não conversam, não se ligam, não se telefonam há anos? Quantas pessoas que eram amigos desde a infância não se falam, talvez por às vezes uma besteira que foi falado num momento de raiva, que talvez se a pessoa tivesse guardado e pensado e conversado de outro modo alguns minutos, algumas horas depois, isso talvez nunca teria acontecido. Então, devemos ter o propósito de controlar as nossas línguas e pensar muito bem antes de falar. Para quê? Para que nós possamos ser perfeitos perante Deus. Lógico, com o firme propósito que Jesus está do nosso lado, pois é Ele quem nos lava dia a dia dos nossos pecados, através do seu sangue precioso vertido na cruz. Amém? Meus queridos, vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia em que nós pudemos abrir os olhos, respirar, olhar o céu, dar um abraço na nossa família e perceber quão grande é a bondade do Senhor a cada dia que Ele nos concede. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Pai eterno, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de estar vivos, Senhor Deus, de termos o que comer, Senhor Deus, de termos o que vestir, Senhor Deus, e estarmos vivos, Senhor, para poder louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor Deus, e poder pregar a Tua palavra através das nossas vidas, Senhor Deus. Esteja conosco, nos orientando no falar, para que nós possamos ter domínio sobre a nossa língua, Pai, para que ela não seja motivo de vergonha dos seus filhos, Senhor Deus, para que nós não possamos envergonhar a Ti, Senhor Deus, pois nós cremos, Senhor Deus, que se dominarmos este órgão, Senhor Deus, nós poderemos, Senhor Deus, ter uma vida abundante em paz, Senhor Deus, abundante em graça, Senhor Deus, que servirá de motivo de dar louvores a Ti, Senhor Deus, por motivo de erguer as mãos para os céus e dar glória, Senhor Deus. É o que nós pedimos, acreditando em Jesus Cristo, Senhor Deus, pois só Ele, Senhor Deus, só através de Jesus podemos chegar até a Tua presença, ó Pai, pois nós temos ciência, Senhor Deus, que se não fosse pelo amor do Seu Filho amado, Senhor Deus, nós não seríamos salvos, Senhor Deus. E é em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu termino essa oração. Amém.